Ei, provedor, realmente eu estou muito orgulhoso de você. Se você chegou até aqui, com certeza você absorveu muito nesse programa produzido, feito carinhosamente para empresários SP, para provedores de internet, para times de provedores, para vendedores, para todos os setores da empresa, para os vendedores, para os líderes, para o setor de marketing, para o setor financeiro. Realmente, eu coloquei todo o meu carinho, como tudo que eu faço, eu coloco muito amor, muito carinho nos meus conteúdos para de fato fazer a grande diferença para você. E o meu desejo é que de fato tenha feito a diferença na vida de vocês, nos seus processos e que faça a diferença ainda mais no futuro, no seu crescimento, no que você almeja. Nós estamos chegando no final do curso e eu quero de fato te dar os parabéns. Me sinto muito orgulhoso por você ter chegado até aqui e quero te dar os parabéns. Se você chegou até aqui, você faz parte de um percentual pequeno de provedores de internet, de empresários SPs que realmente vão crescer, que realmente crescem, que realmente se preocupam tanto no crescimento, quanto com o seu time, quanto com seus colaboradores, ou seja, evoluir como um todo, trabalhar em equipe, melhorar seus líderes, né? E como todos os meus treinamentos, nesse não vai ser diferente. E eu quero passar um resumo para vocês de tudo que foi falado. Foram dezenas de vídeos, né? Alguns maiores, outros menores, mas foram dezenas de vídeos que foram entregues nesse treinamento de assuntos variados dentro do VLMP, dentro de vendas, dentro de liderança e dentro de marketing. É claro que esses assuntos eles são subdivididos em alguns assuntos, alguns critérios, alguns segmentos. Então eu quero resumir isso para você, para que você internalize isso ainda mais, para que você de fato jogue para dentro de você e você use de forma automática no seu dia a dia. É claro que eu sei que se você já implementou as ferramentas que aqui foram passadas, com certeza o seu provedor já está diferente, com certeza o seu provedor já está vendendo mais, com certeza a comunicação dentro do seu provedor já está muito melhor, mais assertiva, sem conflitos, sem ruídos. Com certeza o seu marketing já está te ajudando a vender, o seu marketing está atraindo mais clientes, com certeza o seu suporte já está fidelizando, já está retendo muito mais clientes, com certeza você já está agregando, entregando mais valor aos seus clientes, com certeza os fechamentos já estão mais fáceis de fazer, né? E o meu desejo é que você continue. E para isso nós vamos passar aqui, eu vou passar aqui um resumo, eu trouxe inclusive aqui sobre os assuntos que eu abordei, aqui nós vamos passar um resumo sobre o que nós passamos, o que eu passei para você aí em dezenas de vídeos. Se por acaso você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, né? Se por acaso você simplesmente teve acesso, por algum motivo teve acesso somente a esse vídeo, vai lá nos outros módulos, que é uma sequência que forma um funil de vendas dentro da empresa e um funil de vendas muito completo, com todos os processos dentro do provedor, todos os processos para gerar mais negócio. Então nós começamos lá atrás, nos primeiros vídeos, nos primeiros momentos, nós começamos com um vídeo com o módulo atração. O que é atração? Para a gente ter um negócio, todos os negócios precisam disso, e principalmente também o provedor de internet, nós precisamos atrair o cliente para a nossa base, atrair o cliente para o nosso site, atrair o cliente para a nossa rede social, atrair o cliente para a nossa loja. Então o processo começa, sim, com a atração. Você precisa despertar o interesse nesses clientes. E para isso nós falamos sobre marketing e falamos sobre marketing digital. Hoje, muitos provedores ainda fazem um modelo de marketing um pouco antigo, que funciona também. A grande maioria dos provedores ficam esperando indicações, a grande maioria dos provedores
fazem panfletagem, alguns provedores ainda trabalham com carro de som, e tudo isso é válido, mas hoje nós temos ferramentas mais poderosas, né, dentro das redes sociais, Facebook, Instagram, é lá que os clientes dos provedores estão. Então, existem ferramentas pagas hoje, né, que o investimento ele fica muito menor do que investimento em rádio, do que investimento em panfleto, e melhor, né, com a certeza que você tem, com a certeza que vai chegar a informação para o seu cliente. Nós chamamos de marketing ativo. Você ativa o cliente, você faz chegar a informação onde que ele está. E onde que ele está? Ele está com o celular na mão. Os nossos clientes todos estão com o celular na sua mão, navegando pela internet, navegando pelos sites de buscas, navegando por programas, navegando, ou seja, por conhecimento, buscando conhecimento, e nós conseguimos fazer a informação chegar para ele onde ele está navegando, independente de onde ele estiver dentro da internet. Então nós temos as ferramentas, chamamos de ferramentas Ads, né? Nós temos Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Instagram, ferramentas dentro do Instagram e ferramentas pagas que você pode escolher onde você vai divulgar, você pode escolher o tipo de público, você pode escolher a idade que você quer que chegue as informações, qual a idade do seu cliente que você quer que chegue a informação, você pode escolher. Se você quer fazer chegar para homens, para mulheres, quais as idades dos homens e das mulheres, qual o setor, qual o bairro, então essa é a riqueza do marketing moderno, do marketing digital. E nós falamos também sobre a importância de colocar gatilhos de atração. O marketing digital é para atrair, ou seja, é para jogar. O marketing é uma isca, onde faz o seu cliente levantar a mão. Fala assim, nossa, eu quero saber mais sobre o seu serviço, provedor. E ele vai ser atraído para a empresa. E no segundo momento, ele sendo atraído, nós falamos também sobre venda, sobre a venda em si. Então é importante programas, processos elaborados de vendas, porque venda é processo. Antes, os provedores, eles tiravam pedido, ou seja, a venda era mais fácil. A venda ela não existia tanta concorrência. Hoje os provedores têm necessidade de vender, têm necessidade de se relacionar com o cliente. E eu falei aqui sobre venda, a venda humanizada. Você acompanhar o cliente, você se relacionar com o cliente, você ligar para o seu cliente, você retornar para aquele cliente que fala que vai pensar, que vai verificar com a esposa, e você também fazer uma venda sob medida. Uma venda específica, entender a necessidade daquele cliente. A grande maioria dos provedores, dos vendedores, infelizmente, até hoje, quando o cliente liga para a empresa, ele quer fazer uma venda muito rápida e já vai falando todos os planos que tem, todos os preços, sem fazer perguntas. Eu falei no módulo de vendas sobre a importância de você entender o cenário do cliente para você fazer uma venda consultiva. Você atender de fato aquele ser humano que está buscando uma solução, que está buscando entregar algo para sua família, que está buscando entregar velocidade para sua empresa, que está buscando impactar. Então a venda, ela é emocional. O cliente, ele não compra uma internet. Ele compra o que a internet vai impactar na vida dele. Ou seja, qual a transformação que a internet vai impactar na vida dele, na empresa dele, na família dele. Então, fazer uma venda humanizada, uma venda consultiva, fazer uma venda mais assertiva, uma venda sob medida. Ou seja, talvez aquele menor plano que o cliente queira comprar, o plano mais barato, não vai atender ele. Aí você vai ter um cliente satisfeito, com internet lenta, porque não foram feitas perguntas e o cliente não falou que ele faz muito videoconferência, faz lives, ele trabalha home office. Ele não falou para você quantos aparelhos que tem na casa dele, ele não falou que tem um filho, um adolescente que joga jogo online, e com isso necessita
você sabe que necessita de uma internet mais rápida. Então, entender o cenário do cliente, fazer perguntas assertivas, perguntas de coach para entender qual a necessidade daquele cliente. Também entender o ambiente físico que vai ser utilizada aquela internet, que vai ser utilizado aquele plano, se é uma casa mais ampla, se é uma casa menor, se é um apartamento, tudo isso conta para você fazer uma venda bem feita. Então, é entender o cliente. E também nós falamos sobre fechamento. Inclusive, dentro do vídeo sobre fechamento, eu falei sobre PUV, uma proposta única de valor. A grande maioria dos vendedores se preocupa muito em técnicas de fechamento, em quebrar objeções. Mas a venda, ela é feita no que eu falei anteriormente, ou seja, no envolvimento com esse cliente. Você faz com que o cliente fale sim várias vezes, justamente por você conhecer as dores deles, entender o que ele está passando naquele momento, entender quais as dificuldades dele com a internet que ele está utilizando atualmente. E você mostrando como que a sua internet pode transformar a vida dele, isso aí, o fechamento ele já acontece de forma automática. Mas eu falei sobre alguns gatilhos que podem ser utilizados no fechamento. Gatilho da escassez. Quando você oferece uma oportunidade para o cliente, quando você oferece talvez um pacote que está na promoção, é importante você lembrá-lo, você mostrar que aquela oportunidade ela tem uma data para acabar. Que aquela oportunidade é necessário que o cliente gere ação, que o cliente fale sim até aquele determinado momento ou até acabar aquelas unidades que você está ofertando dentro daquelas condições. Então, para o fechamento, o gatilho da escassez é muito poderoso. Você gerar escassez, olha, essa oportunidade dessa forma vai acabar. Talvez você tenha agregado ali algum serviço de valor adicionado, talvez você tenha agregado ali uma condição especial, mas é importante você mostrar para o cliente que vai acabar aquilo lá para ele gerar ação. Ou seja, escassez, senso de urgência e compromisso. Essas são algumas ferramentas, são alguns gatilhos mentais para você fazer o fechamento. E uma vez você fechando esse plano, né, você fechando essa venda, você concretizando, você assinando o contrato, aí chega o momento da entrega, né? E foi um dos vídeos que eu gravei aqui, um vídeo inteiro sobre a entrega. Porque boa parte das empresas, mundialmente falando, isso parece uma coisa natural. Se eu vendi, eu vou entregar. Mas o fato é que hoje nós temos muitos problemas de cancelamento no provedor, nós temos muito ruído na comunicação, nós temos muita insatisfação dentro dos provedores por questão da entrega. E o que é uma entrega? É você entregar para aquele cliente, no mínimo, o que você prometeu. Porém, o que você prometeu dentro da expectativa dele. Uma entrega que eu considero excepcional é quando você surpreende o cliente. Quando você entrega mais do que você prometeu. E o que é surpreender o cliente? É você fazer uma instalação antes do prazo que você prometeu para ele. Olha só, eu falei aqui, se você pode instalar o plano que você vendeu na segunda-feira e hoje é quinta, se você pode entregar na segunda, fale que vai entregar na quarta, que você chegando na segunda lá, você surpreende ele. Ou seja, faça um atendimento diferenciado na entrega também. É importante que o técnico esteja bem instruído para deixar tudo testado junto com o cliente, mostrar para ele, explicar sobre aqueles aparelhos que ele tem lá, que talvez alguns não sejam suficientes para receber aquela velocidade de internet, inclusive que ele contratou, que você forneceu. Ou seja, o técnico é importante que ele seja um consultor também dentro da casa do cliente. É importante que deixe tudo muito organizado, é importante, se por acaso sujar a parede do cliente, limpe a parede do cliente, pinte novamente a parede do cliente se for necessário. Ou seja, faça uma entrega surpreendente, que isso vai sustentar o seu cliente na base e você não vai ter muitos problemas depois, ou você não vai ter problema nenhum
com o suporte. Você vai precisar somente fazer a pós-venda. A grande maioria das desistências de planos hoje é em função da entrega. O vendedor prometeu algo, ou seja, ele fez a venda, o cliente gerou uma expectativa acima do que você poderia entregar, e quando você fez a entrega ele frustrou e ali já começou um problema. Às vezes ele nem fala no início, mas vai acumulando desconforto e chega uma hora o cliente explode, aí liga para o suporte lá querendo cancelar. Então é muito importante saber sobre entrega. Eu falei aqui em um módulo também sobre comunicação assertiva. É importante equipe motivada, é importante todos utilizarem a mesma comunicação, ou seja, ter atendimentos padronizados, ou seja, terem atendimentos personalizados, e para isso é importante uma boa comunicação. É muito importante o modelo de comunicação dentre os setores, para não criar ruído, para não criar conflito, para não perder tempo. Porque a falha na comunicação acontece muita perda de tempo. E perder tempo é perder dinheiro. E às vezes perder tempo, perde dinheiro, deixa o cliente insatisfeito, que não atende no tempo que foi prometido. Tudo isso por questão da comunicação interna. Então eu falei aqui sobre comunicação assertiva, de ter uma boa comunicação dentre todos os setores da empresa. Como você se comunica, provedor, dentro da sua empresa? Como que é a comunicação entre os setores? Como que o vendedor se comunica com o técnico? Como o técnico se comunica com o vendedor? Como que o vendedor se comunica com a retenção, com o suporte? Será que um está sabendo o que o outro fala? Então é importante fazer reuniões periódicas e talvez montar até script, né? Entender o que de fato o outro fala quando você não está ouvindo também, ou seja, o que é passado. E quando for comunicado entre os setores, é importante clareza. Os maiores problemas que existem no mundo é por falta de comunicação. Os maiores problemas que existem dentro de uma empresa, dentro de um provedor, é por falha na comunicação. Seja a comunicação com o cliente, seja a falta de entendimento pelo time com o que o cliente está falando, seja comunicação entre colegas de trabalho. Então, comunicação assertiva. E sobre comunicação assertiva também, essa comunicação vai ajudar no outro ponto que foi falado aqui, que foi um outro módulo. Retenção. Muitos provedores estão vendendo bastante, mas perdendo muito. É como se você quisesse encher uma caixa d'água furada. Você coloca muita água e aquele vazamento está desperdiçando a água. E aquela água sua, ela é comprada. Hoje nós sabemos, você talvez deva saber aí, quanto custa para você conquistar novo cliente, para você fazer uma nova implantação. Quanto custa seu próximo cliente? É importante você ter essa conta. Porque se você tem um custo aí de 800, de 1.000, de 1.200 reais que seja, e esse cliente, ele sai da sua base antes de completar um ano, você está perdendo dinheiro. Então a retenção é importante. Porém, o conjunto de todo esse processo que eu passei aqui para vocês é importante na retenção. O setor de retenção deveria estar ali para fazer pós-venda, para realmente orientar o cliente e não para apagar incêndio. Então é importante a retenção, mas se você tem que fazer retenção, assuma a responsabilidade, não a responsabilidade falando que você está errado, mas o cliente, ele está certo pelo ponto de vista dele, ou seja, se ele está insatisfeito, houve alguma falha no processo. Então resolva, mantenha o seu cliente na base. Eu falei um vídeo inteiro aqui sobre retenção, a importância de você reter o seu cliente. É importante você vender muito e segurar todos que estão ali. Assim você vai crescer. Então você vende 10, mas mantém os seus 1.000. Se você vender 200, mantenha os seus 1.000 que está ali na base. Não adianta você vender 200 e perder 190. Está jogando dinheiro para o ralo, está perdendo dinheiro. Falei também aqui em um módulo exclusivo para liderança. A importância de ser preparado uma liderança e ser respeitada
essa liderança, essa hierarquia dentro da empresa. Porque hoje, poucos provedores, principalmente os pequenos e médios, eles não têm liderança definida. Então é importante você ter liderança definida e respeitar isso. Porque boa parte dos provedores pequenos e médios, até alguns grandes, tem muitos parentes, muitos amigos que estão ali dentro e acaba atropelando isso. O técnico tem acesso ao diretor e às vezes foi passada uma orientação por parte do líder da parte técnica, mas o técnico liga para o diretor e ele resolve sem orientar, passar pelo supervisor dele, passar pelo gerente dele. Então é importante preparar a liderança e respeitar essa liderança. Então, até no sentido de você mesmo, que é o líder, que é o diretor, talvez reunir e passar as orientações, ou seja, tem que partir do próprio diretor, do próprio dono de provedor, né? Explicar para o seu time que existe uma hierarquia. Primeiro o problema, primeiro a sugestão chega no seu gestor. Esse gestor vai passar para o gerente geral. O gerente geral chega até na diretoria. Então, é importante ter liderança definida. Tem um módulo inteiro aqui, eu falei sobre isso. Contratação, um módulo inteiro eu falei sobre contratação. Eu falei que a grande maioria das empresas hoje contratam por habilidades, ou seja, por currículo, né? Que parece óbvio isso. Se um colaborador trabalhou 2 anos em uma outra empresa e ele sabe fazer aquilo, é importante, e é claro que isso é importante. Porém, todas as empresas contratam por habilidade, por capacidade. E também nós demitimos, as demissões que existem hoje, 100%, são por comportamento. Então, poucas empresas contratam por comportamento. Então, a importância de fazer uma análise de comportamento. Eu, inclusive, atendo alguns provedores somente fazendo apenas teste de comportamento. Às vezes eles me contratam para fazer o teste de comportamento. Eles avaliam o currículo é bom, tem habilidades necessárias para aquilo que vai ser feito, mas eles me procuram para fazer análise comportamental para saber se aquele profissional ele está adequado para aquele setor. Então, contratar traço de personalidade, entender o traço de personalidade do potencial, do possível colaborador, entender se ele é adequado para aquele setor. Porque tem pessoas que são muito boas, mas às vezes estão no setor inadequado para o comportamento dela. E ela vai trabalhar insatisfeita, não vai produzir o suficiente, vai ficar chateada, vai estar desconfortável e você não extrai o máximo da capacidade daquela pessoa. Por exemplo, o perfil de técnico é um, o perfil de financeiro é outro, o perfil de vendedor é outro. E nós falamos sobre isso aqui, sobre contratação. Nós também falamos sobre pós-venda. Quase 100% dos provedores não fazem pós-venda da forma que deveria ser feito. E pós-venda faz vender muito. Pós-venda faz você medir como está o seu serviço. Pós-venda faz você medir como está o seu atendimento. Pós-venda faz você pegar indicações. Pós-venda faz você pegar depoimentos para o marketing divulgar para você. E depoimentos é o seu cliente vendendo por você. Nós falamos aqui também, para que tudo isso se complete, nós falamos sobre relacionamento com o cliente, ou seja, o follow-up, CRM. Como que você organiza o seu cliente? Eu falei nesse módulo que de cada 100 clientes que fala, quando você passa uma proposta, quando você conversa, de cada 100 clientes que você conversa, e esses 100 clientes falam assim, olha, eu vou pensar e te retorno. 90 não retorna para você. Porém, se esses clientes de fato têm interesse, eles não retornam por quê? Talvez por falta de tempo, porque esqueceram, porque, enfim, por vários motivos. Mas quando você retorna para esses 90 tendo realmente interesse em adquirir o seu serviço, se você fez um bom envolvimento com ele, se você entendeu as necessidades dele, ele entendeu que você é a empresa ideal para atendê-lo e não retornou para você,
Se você retorna para esses 90, você vai vender para, no mínimo, 45 deles. Ou seja, de 90 vendas que você não teria, você pode vender para 45. E mais aqueles 10 que retornam, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que aqueles 10 que retornam para você, você faz a venda de 5. Seria importante você fazer para 10, porque se 10 retornarem é porque eles querem comprar. Mas vamos pegar uma margem altíssima. Daqueles 100 clientes que falaram que vão pensar, 10 retornam. E você vende por 10, para os 10. Só que 90 não retornam para você. Aqueles 90 você não venderia. Você venderia somente para 10. Porém, se você retorna para aqueles 90, se você liga para aqueles 90, você vai vender para 45. 45 mais 10, 55. Então você vai ter uma venda aí desses 100 de mais de 50%. 55% é uma boa margem. Mas para você fazer isso, é importante que você tenha um controle, que você tenha dados, que você acompanhe o seu cliente, que você coloque as informações em algum lugar. E esse lugar, o ideal é o CRM. O CRM é fundamental para você ter um acompanhamento. O CRM é o cérebro do vendedor, é o cérebro do financeiro, é o cérebro do técnico, é o cérebro, ou seja, de todo o seu time. Que se você tem um CRM bem alimentado, bem organizado, é um ótimo modelo de comunicação para toda empresa, para o suporte, por exemplo, saber o que o vendedor falou com o cliente, para o suporte saber o que o técnico falou para o cliente, para o técnico saber o que o vendedor falou para o cliente, para o vendedor saber o que os técnicos estão falando para o cliente. Então, CRM, organizar os seus clientes. Então, aqui foram alguns dos tópicos que nós abordamos aí no treinamento VLMP. E, de fato, eu desejo que você, com essas ferramentas, aliás, é impossível, se você seguir esse passo a passo que eu entreguei nesse treinamento, você, de fato, não mudar o rumo da sua empresa, não crescer mais, não fidelizar, não sustentar o cliente na base. É impossível você não crescer, é impossível você não ganhar mais dinheiro e ter uma empresa mais saudável. Então, o meu desejo é que, de fato, você absorva mais esse módulo aqui, absorva mais esse resumo e também que revise, vai lá, assiste novamente os módulos, assiste novamente as aulas para que você consiga de fato utilizar. Assista você com a sua equipe, coloque todo o seu provedor, todo o time, seus parceiros para assistir todas as aulas novamente. Se todos não assistiram ainda, coloque para assistir, que com certeza vai fazer a grande diferença na sua vida. E é isso que eu desejo para você. Um grande abraço, beijo no coração e sucesso!